Então, primeira coisa, vamos tirar as medidas da modelo. Tem muitas dúvidas que ainda acontecem por causa disso, tá? E muitos errinhos em modelagem por causa disso. O que a gente tem que pensar é que sempre que a gente vai tirar medidas, em circunferência são as medidas mais largas ou mais estreitas. Na medida de busto e quadril, a gente vai medir onde tem mais volume. Então, bem em cima do bico do seio e aqui no quadril, onde é mais alto no bumbum. O que é importante saber que sempre essas linhas aqui de quadril, cintura e busto, elas têm que estar paralelas ao chão. Então, deixar ela o mais retinha possível. O que eu quero dizer com isso? Se eu for tirar a medida, digamos, do busto, é muito comum que se faça isso aqui, que se desça a fita. E aí a medida que deveria dar aqui em cima vai ser diferente da que vai dar aqui embaixo. Então vocês têm que saber que para dar certinho, vocês têm que medir ela paralelo ao chão. Tanto busto, cintura e quadril, tá? Eu já marquei aqui com uma fitinha colorida, é um durex colorido aqui, tá? Para vocês verem mais ou menos onde são essas medidas. Além disso, elas são muito importantes porque é a partir delas que a gente vai medir as alturas. A cintura é a principal delas. Na blusa, a altura da blusa é sempre do ombro para a cintura e a altura da calça é da cintura até o tornozelo. Então, a cintura é como se fosse o meio do corpo. Não estou falando proporcionalmente, mas sim é a linha de divisão do corpo da parte de cima e da parte de baixo. Então, se tu tem um pouquinho de dúvida de medir a cintura, tem que saber que para ter certeza onde é a cintura, se vocês virarem um pouquinho pro lado, vocês vão ver que vai dar uma dobrinha aqui. Essa dobrinha é a referência de vocês de cintura. Esqueça essa história que é em cima do umbigo, abaixo do umbigo, no umbigo. Não é assim, tá, gente? Sempre lembrem que a cintura é nessa dobrinha aqui quando vocês viram um pouquinho pro lado. O quadril a gente vai medir sempre onde for mais alto aqui atrás, tá? Então, não na frente, mas sim atrás. Tem gente que mede quadril alto, quadril baixo. Mas para as bases do industrial, a gente sempre trabalha com quadril, que é o ponto que tem mais volume nessa região aqui do quadril. Assim como no busto, tem muitas medidas que são abaixo do busto, acima do busto. Na industrial, a gente vai trabalhar apenas com o busto, onde tem mais volume. Deixar sempre a fita paralela ao chão. Outra dúvida que acontece bastante é a questão do ombro. Aqui assim eu coloquei a fita de um canto até o outro, tá? Na fita métrica vocês vão fazer a mesma coisa, vão pegar aqui e vão medir de um canto a outro, justamente por causa desse volume a mais, dessa amplitude a mais que a gente tem nas costas. E o ombro, de onde a gente vai medir? Sempre da junção do ombro com o pescoço. Essa dobrinha aqui, essa esquininha aqui a gente começa a medir e vai até aqui, onde se a gente levantar o braço, a gente vai ver que vai dar um buraquinho. Então a referência de vocês é esse buraquinho aqui, logo depois do ossinho aqui do ombro, tá? Então lembre que para ficar uma camisa bonita, uma blusa bonita, o ombro ele deve ficar bem rente a essa parte aqui. Porque se ficar caído, vai parecer que a blusa tá maior, a roupa tá maior. Então, se a gente trabalha com o ombro deslocado, aí sim podemos colocar o ombro mais para cá, mas aí com a proposta de fazer ele deslocado, se não, não. Agora as alturas a gente vai ter de referência a cintura, como eu falei anteriormente. Então, a altura da frente a gente vai medir bem do cantinho aqui do ombro, passa aqui por cima até a cintura aqui embaixo. As costas a gente vai fazer a mesma coisa e vocês vão ver que nas costas a medida vai ficar um pouco diferente. Nas costas é normal que dê 1,5, 2 centímetros maior do que a frente, porque como a gente tem esse volume aqui, é normal que isso aconteça, ok? Em relação à calça e saia, a saia normalmente básica a gente mede até o joelho. Eu coloco normalmente uns 60 centímetros, então tem que saber que a partir da cintura a gente vai medir os comprimentos. O que tem que lembrar? Que tem que ter o comprimento de altura de quadril, de altura de gancho, quando a gente se refere à calça, e depois joelho e tornozelo. Se quiser fazer uma calça longa, aí vocês vão ter que aumentar. A base é até o tornozelo. Entre os padrões, normalmente a gente vê que a cintura é 20 centímetros menor que o busto e o busto é 6 a 8 centímetros menor que o quadril. Então, isso normalmente é um padrão que se usa. Não quer dizer que isso é regra. A gente não tem padronização, então não se preocupem. Se vocês forem pegar uma tabela americana, é provável que vocês vão ver que o quadril ele não tem tanta diferença do busto. Por quê? Porque lá o busto normalmente é maior e o quadril é menor. Então por isso que não há uma padronização, nem mundial e nem brasileira, tá, gente? A gente é muito miscigenado aqui, então não tem como a gente ter uma padronização. Existem sim tabelas de referência, que é como a que eu estou disponibilizando no curso, que é como vocês vão ver nos livros, mas não há uma regra, uma lei que deve ser usada essas tabelas.